para todos. Hoje eu trouxe aqui a alegoria das ferramentas. Já é bem conhecida, né? Quase todo mundo já conhece. Esse visual aqui é feito pela Tia Lani. Trouxe para poder contar a história aqui para vocês. E é uma história muito legal para a gente estar mostrando para a criançada a importância que cada um de nós tem e mostrar como Deus vê importância em todos nós, que ninguém é maior que ninguém, melhor que ninguém, que todos nós somos filhos de Deus e que pode nos tornar um pouco mais importante é aceitar Jesus para deixarmos de ser criatura e passarmos a sermos filhos obedientes. Aí sim, essa pode ser uma grande diferença. Bom, a história das ferramentas, na alegoria das ferramentas, fala de um carpinteiro que precisava construir um novo móvel, uma nova caixa, alguma coisa de madeira. E ele então viu que não tinha mais madeira na sua oficina, na sua marcenaria, ele precisou sair para fazer a compra deste material. Foi então que as ferramentas, né, aqui na história humanizadas, resolveram fazer uma reunião. O senhor Martelo, se achando muito importante, fez então a convocação para aquela reunião com todas as ferramentas para que participassem e resolvessem quem era então o mais importante para aquele carpinteiro. É legal contar para as crianças que a profissão de Jesus era essa, Jesus era um carpinteiro. Então é bem interessante mostrar para eles o que é essa profissão, o que se constrói nela, né? E adaptar essa parte da história de Jesus dentro da alegoria das ferramentas. Explicar para eles também que essa não é uma história bíblica, é apenas uma alegoria que a gente usa para exemplificar coisas legais, ensinar verdades bíblicas, porque na verdade aqui as ferramentas são humanizadas, né? É como se fosse uma fábula. Né? Nas fábulas, os animais são humanizados para ensinar alguma moral, né? Alguma coisa que a gente usa para a nossa vida. Aqui nós então usaremos ferramentas para mostrar para as crianças a importância de cada ser humano. O senhor Martelo então resolveu convocar essa reunião se achando o mais importante daquela oficina, porque sem ele o marceneiro não conseguiria colocar os pregos e firmar cada parte daquela nova construção, do novo móvel que ele estaria fazendo. Porém, depois do senhor Martelo, teve o serrote que entrou em ação, dizendo que de maneira nenhuma o martelo seria o mais importante. O que adianta o marceneiro ter um martelo se ele não tiver um serrote para cortar as madeiras no pedaço, no formato, no tamanho que ele precisa? O martelo faz muito barulho, mas ele só consegue juntar as partes. Sem o serrote, não é possível construir nada. Foi então que depois do martelo e do serrote entrou em ação o senhor Prego. O Prego disse: vocês dois estão se achando muito, mas como é então que o martelo vai ter alguma utilidade se ele não tiver prego para pregar? Como é então que o serrote vai ter utilidade se ele apenas corta as partes dos móveis, mas não consegue segurar todas essas partes? Então assim o marceneiro nada vai construir. Mas todos começaram a protestar. O prego é um cabeça dura, ele é muito complicado, difícil de lidar. Imagina se o prego vai ser o mais importante dessa oficina? Nunca, de jeito nenhum. O metro então entrou nessa história. Disse: vocês estão muito enganados, redondamente enganados. Mais importante que todos vocês sou eu. O metro, sem uma régua, o marceneiro não consegue planejar o que vai construir. Ele não consegue medir o tamanho certo, riscar o que tem que ser feito. E eu então sou o mais importante dessa caixa de ferramentas. Então entrou em ação um lápis muito bravo, encabulado, e disse: a dona Régua também está pensando que tem grande importância, mas eu quero ver que marceneiro vai conseguir riscar alguma coisa se não tiver o lápis para marcar. O que adianta um martelo para bater o prego? O que adianta um prego para segurar as partes da madeira? Uma régua para medir? Um serrote para cortar? Se não tiver um lápis para planejar,
para riscar o que deve ser cortado, colado, martelado, medido. Eu sou o mais importante. Foi então que entrou em ação Dona Lixa. A Lixa disse: vocês estão redondamente enganados. Eu sou a mais importante. O martelo pode pregar, o prego pode segurar, a régua pode medir, o serrote pode serrar, todos vocês podem fazer a sua parte. Mas se não tiver a lixa no final, para lixar o móvel, deixar bonitinho, lisinho e dar um belo acabamento, o marceneiro não terá feito um bom trabalho. E foi aquela confusão, começaram a bater boca, um briga daqui, outro briga dali, e de repente quem chegou? O marceneiro. O marceneiro viu então aquela confusão, as ferramentas ficaram quietinhas, mas o marceneiro começou a construir o que ele tinha planejado. Ele então pegou primeiramente o serrote para começar a cortar uns pedaços de madeira e viu que precisava medir para ver o tamanho daqueles pedaços, usou aquela régua, precisou também do lápis, riscou o que tinha que ser riscado, planejado, então montou tudo o que precisava e precisou de alguns pregos. Mas para isso ele teve que pegar o martelo. Tudo pronto, tudo feitinho, ele então terminou usando a Dona Lixa, que lixou, alisou, deixou aquele trabalho perfeito e bem acabado e disse então: o que seria de mim sem as minhas ferramentas? Todas elas são tão importantes para mim. Se alguma delas me faltasse, eu não conseguiria ter feito um bom trabalho. Foi aí que então todas aquelas ferramentas tão teimosas, marrentas e brigonas perceberam que sem nenhuma delas, ou sem alguma delas, o marceneiro não teria feito um bom trabalho, que todas elas eram importantes para o nosso marceneiro. Foi então que me veio à mente a passagem bíblica em que os discípulos discutem e perguntam para Jesus: Senhor, para o Senhor, quem é o mais importante no reino do céu? E Jesus respondeu: na verdade, eu digo que não há um mais importante no reino dos céus. Não existe um mais importante lá. Para mim, todos vocês são iguais. E todos vocês terão que se tornar como crianças, humildes, despretensiosas, sinceras, espontâneas, se quiserem habitar esse céu, o qual eu prego para vocês e estarei preparando para todos vocês. Nós temos que ter consciência, sabe, irmãos, sabe, crianças, de que na igreja todos nós somos importantes. Alguns ficam tristes de sentirem que o seu departamento com as crianças é meio deixado de lado, às vezes meio esquecido, mas a gente tem que fazer a nossa parte, cada um fazer com amor, com dedicação, para que todos façam um belo trabalho e a igreja do Senhor possa caminhar. Todos são importantes. Desde o pastor que visita, que prega, que comanda aquele rebanho, que ora, até a irmãzinha que limpa a igreja, que limpa cada banco, que organiza tudo para o próximo culto. Muitas vezes a gente chega lá, acha tudo limpinho e nem lembra que teve alguém que antes, muito mais cedo que nós, chegou e organizou tudo, limpando os banheiros, organizando o púlpito, o altar. Todos nós somos importantes para a obra de Deus. Isso acontece em todos os lugares, nas empresas em que trabalhamos, na nossa família, na nossa casa. Cada um tem a sua importância, a sua função, o seu talento, e não é diferente na igreja de Deus. É por isso que ele disse que nós somos um, que a igreja de Deus é um corpo, que cada parte é importante, que cada um deve fazer a sua parte, cumprir a sua função com amor, dedicação, para que tudo funcione da melhor maneira possível. Todos nós somos ferramentas na mão do Senhor. Deixemos então o Senhor nos manter ferramentas afiadas para fazermos o melhor trabalho em nome de Jesus. Estejamos sempre à disposição do nosso Deus para fazer a vontade dele, para que ele possa nos usar e realizar esta grande obra sobre a terra. Deve ser motivo de orgulho para nós, não de vaidade, mas de
prazer de sermos usados por Deus e se deixar ser usado para que Ele alcance outras pessoas através do seu Espírito Santo que nos inspira. Essa é a minha mensagem de hoje. É um visual muito legal para a gente usar com a criançada. E no próximo vídeo eu trago mais alguma novidade para vocês. Beijo e até mais. Deus abençoe.